Livro a propósito da Introdução à Metapsíquica Humana, de Ernesto Bozano. Capítulo 15. Conclusão. Chegado ao termo deste trabalho de ampla refutação de um livro excepcionalmente parcial e superlativamente sofístico, devo declarar-me plenamente convencido de, pelos fatos, haver provado que a prosopopese metagnomia, hipótese fundamental sustentada por Sudre, para por ela explicar as manifestações metapsíquicas de efeitos inteligentes, de modo algum atinge o fim que teve em vista o autor. As hipóteses complementares, por ele imaginadas para reforço daquela, apenas serviram, como tivemos ocasião de ver, para de modo eloquente mostrar os esforços desesperados em que se debate para, desta ou daquela maneira, livrar-se da invasão, para-se indesejável, da hipótese espírita. Esses esforços levaram-no a formular as hipóteses complementares, que constituem concessões ao ponto de vista espírita, concessões para ele muito perigosas, por isso que o fazem transpor as fronteiras da morte, com um primeiro passo que, assim, dá no domínio espiritualista, admitindo justamente aquilo que constitui a base fundamental da tese espírita. E, de fato, a primeira hipótese complementar afirma a presença de um fantasma fluídico, ou duplo, que se separaria do corpo somático na crise da morte, para conservar uma vida independente da do seu Criador, mas apto a se unir a um outro vivo, embora por breves dias. A segunda admite a existência de memórias que sobrevivem, mas que evidentemente não são do psicológico morto, nem, também, das personalidades vivas. A situação, que a si mesmo assim criou o nosso autor, torna-se insustentável e fadada a esboroar-se como um castelo de cartas ao primeiro embate da realidade, que se apresenta nos fatos a demolirem pelos alicerces o próprio edifício. Esses fatos, com efeito, demonstram que o corpo etérico, longe de sobreviver pelo curto tempo que, por comodidade teórica, lhe concede Sudre, sobrevive e se manifesta traduzindo lúcida inteligência, um século e mais após a morte do corpo somático, e, ao invés de permanecer inerte como compete a um corpo fluídico inconsciente, precisando para recobrar consciência de unir-se a um sensitivo, o fantasma plástico mostra-se capaz de manifestar a sua inteligência a qualquer distância do lugar em que se der a sua desencarnação. A segunda hipótese, relativa à sobrevivência das memórias integrais, mas impessoais e inconscientes, nas quais o médium vai captar os esclarecimentos necessários para embrulhar o próximo, é, por sua vez, contestada pelos fatos. Estes demonstram, com efeito, que as personalidades espirituais não são personificações subconscientes, pois que sabem predispor e combinar acontecimentos, mesmo fora de qualquer ligação com o médium, entre uma sessão medianímica e outra. Daí se vê que o trabalho de Sudre, que apresentava manifestamente o grave inconveniente de não se propor a procurar a verdade através da verdade, antes a intenção clara de a todo transe procurar demolir a hipótese espírita, encontrou a sorte que merecia, desmantelando-se por completo ao primeiro contato com a eloquência demonstrativa dos fatos. E se outra é a opinião de Sudre a tal respeito, é que certamente dispõe de elementos que a justifiquem e então fácil lhe deverá ser achar uma explicação natural para todos os casos de que trata este meu trabalho, competindo-lhe refutar, uns após outros, todos os argumentos por mim apresentados em favor da sua gênese indiscutivelmente espírita. Uma explicação natural, repito, para todos os casos que eu acabo de relatar e não para alguns escolhidos a dedo e que se prestem exercitações sofísticas. Reservo-me, aliás,
o direito de sobrecarregar a sua tarefa, já de si pouco convidativa, oferecendo-lhe na ocasião oportuna algumas centenas de outros casos análogos, cuidadosamente ordenados, classificados e comentados em um volume, já em preparo. E aqui, depois de haver analisado a obra de Sudri, não me parece fora de propósito fazer algumas considerações sobre a mentalidade do autor, mentalidade que me parece merecer atentamente observada. O talento de Sudri é indiscutível, mas ele nasceu sofista. Passa e torna passar ao lado da verdade e não a percebe, mexe e remexe em volta dela e, com cuidado, a evita, se com ela esbarra, por acaso, afasta-a com asco. São esses os traços característicos que distinguem o sofista de nascença do sofista ocasional. Todos os homens de ciência, todos os pensadores têm no seu passivo sofismas e paralogismos, mas ocasionalmente e dentro de justa medida, é um acidente psicologicamente inevitável. Mas em Sudri o sofisma é a regra talvez única a não ter exceção, nasceu a tal ponto sofista que, quando alguém lhe aponta os sofismas, ele se cala. Cala-se porque não pode responder, mas, imperturbável, continua a fazer deles uso. É um cúmulo que demonstra claramente ser a sua mentalidade a tal ponto sofística que não lhe permite perceber a posição insustentável, direi mesmo, quase ridícula, em que o coloca essa atitude racional. E que ele seja um sofista de nascença prova outra circunstância por outra forma inexplicável, qual é de se não preocupar de aplicar às suas pesquisas os processos científicos da análise comparada e da convergência de provas. Para combater a hipótese espírita, basta-lhe que um caso negativo qualquer lhe caia em mão e aproveita-o imediatamente para os seus fins, sem se preocupar absolutamente com os numerosos casos afirmativos que contradizem, neutralizam, anulam o incidente explorado com tão grande leviandade. E não é tudo, pois se diria que ele não compreende mesmo a necessidade, a utilidade dos métodos de pesquisa científicas indicados, visto não se preocupar com os fatos, ainda quando os conhece. Torna-se, pois, evidente que a mentalidade de René Sudri, sendo a de um sofista de nascença de mistura com a de um temperamento manifestamente apaixonado do parti pris, ou seja, opinião decidida ou assumida antecipada ou preconcebidamente, o torna inapto ao desempenho da tarefa de, com proveito, pesquisar as manifestações metapsíquicas. O seu talento é de outra natureza. Poderia, quem sabe, colher louros imarcessíveis se se dedicasse ao jornalismo, à literatura, ao teatro, mas, no domínio da metapsíquica, ele não conseguirá mais do que entravar o trabalho alheio, desorientar a pesquisa e retardar o advento da verdade. Fim do livro a propósito da introdução à metapsíquica humana. De Ernesto Bozano. Caro amigo, se você gostou deste livro e tem oportunidade de adquiri-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados a instituições de caridade. Muita paz.